Entre a terra e o céu, capítulo 25, reconciliação. No capítulo 24, nós vimos Odila recuperada, ou pelo menos em recuperação com a ajuda de irmã Clara, para ajudar a restabelecer o lar que um dia ela tanto prejudicou. Ela estava ali encorajando Amaro a dispensar a Zulmira, aquela que um dia Odila obsediou, a dar a ela um pouco de amor, a devolver a ela a felicidade. Então, o capítulo 25 começa com o seguinte parágrafo: Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu com silencioso apelo à vida mental. Quando ela encorajou, lá no final do capítulo 24, vamos amar, né? Ela disse, vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera pelo nosso amor. Ele não ouviu de pronto aquele apelo, mas ele o recebeu de forma silenciosa, de forma inconsciente, a vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa pensando em Zulmira com um insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. Então, não é porque o nosso corpo físico morreu, não é porque nós estaremos retornando, né, à vida espiritual que nós estaremos escape de nos renovar, de nos melhorar, porque nós sabemos que a vida continua e que nós evoluímos nos dois mundos. Então, se hoje eu desencarno levando comigo um ciúme excessivo como a Odila, eu vou precisar continuar trabalhando nesse ponto, mas agora na vida espiritual, e é isso que André Luiz está nos dizendo. No fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Então, no primeiro momento, ela ainda tinha um pouco de ciúme. Não era tanto quanto antes, mas ela tinha nela um pouco de ciúme, tanto que desequilibrou-se. Começou a desequilibrar, para ser mais sincero, né? Ela começa a desequilibrar, mas ela logo retoma. Porque olha o que a André nos diz, né? Ela tem o ideal de sublimação e ela não está disposta a perder a oportunidade de reajustar. Característica de espírito de dimensões positivas. Anotando-lhe a queda de forças, Clara beirou-se dela e falou-lhe maternal. Prossigamos firmes. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de si mesma. Não esmoreças. Ajuda-te. À vontade, à procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Quando alguém nos faz mal, ou nós achamos que ele assim o fez, por que dói em nós? Dói em nós porque nós temos ainda aberto em nós mesmos a chaga do orgulho, né? Nós temos o nosso orgulho ferido porque nós esperávamos uma conduta diferente daquele outro. Olha a situação de Odila.
Irmã Clara está dizendo a ela: vamos, ajuda-te. O bem que você fizer agora estará ajudando a você mesmo. Porque você se desequilibrou. Você desequilibrou esse ambiente, essa casa. Então, o que você conseguir consertar aqui é mérito do negativo que você fez antes. E nós estamos aqui para te ajudar. Se lá no início Odila tivesse pensado diferente, a situação dela também estaria diferente. Se ela tivesse perdoado Zulmira e seguido, o problema não passaria a ser mais dela. Mas os dois e a família tomariam a vida de acordo com o livre-arbítrio de ambos. Então, por isso que a gente se sente ferido, né? Porque a gente não perdoa, a gente não aceita, então o mal passa a ser nosso também. Nós vamos ficar ali inseridos naquela situação onde nós mesmos nos colocamos. É o discernimento para determinadas circunstâncias que a gente não tem. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilhavam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-lhe o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, Zulmira, por certo, desde muito perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Zulmira? Perguntou ele, inclinando-lhe para o seu rosto, ossudo e desconsolado. Estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julga ser tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti acamada e abatida desde a morte de Júlio. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio calmo informou: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margens a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou: peço que confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso, sem a sua ajuda? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou Zulmira agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte, indiscutivelmente. Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muito para o meu coração, contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida. Temos Evelina
e a nossa felicidade. Então, veja lá. Da mesma forma que Zulmira Odila obsediava, Odila agora ajuda a reatarem, né? Ajuda, dá ali a ajuda necessária para que o casal possa, então, se reatar. E não é fácil, né, gente? A gente vai falando assim, mas vivenciar na pele não é fácil, visto que as chagas da humanidade encontram-se em nós, e nós precisamos fechá-las. Então, Amaro está convidando Zulmira a se refazer, a se refazer a vida matrimonial. Ela fala de suas dores. Olha, aquela questão do Júlio não me sai da cabeça. E Amaro diz a ela, olha, Júlio me era sim muito importante, nos faz muita falta. Mas Deus está conosco. Então, o que que Amaro em momento nenhum está colocando, né? Muitos podem pensar assim, nossa, cadê o sentimento de pai? Não é isso. É colocar os pés no chão de que o passado não pode ser mudado, mas nós podemos fazer diferente a cada instante. Daqui a pouco, o agora vira passado, não vai ter como nós mudarmos esse momento. De que vai adiantar a lamentação diante de uma coisa que aconteceu e que nos é inevitável e que nós não vamos poder fazer nada? Mas nós vamos poder fazer diferente. Essa reflexão que a Amaro está dizendo, mas intuído a todo instante, tendo o concurso, a ajuda de Odila. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila de fisionomia satisfeita dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamos-a de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a mão sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. A Evelina estava dormindo. A Odila colocou a mão sobre a testa, chamando aquele espírito para se desdobrar-se. Findos alguns instantes, Evelina e espírito voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Pulei, né? Pulei não. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se em lágrimas. Enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, disse Odila. E em seguida, a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sobre a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te a ajuda. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Olha aí, tanto tempo Odila ali dentro da mesma casa da filha, mas o desejo de vingança era tão grande que elas não tinham tido um encontro sequer. Odila estava cega em sugar todas as energias de Zulmira. E agora, abraçando a filha, né, a filha em desdobramento, ela pede à filha que a ajude. Ela não irá dispensar ajuda, porque para que ela possa ter êxito, para que Amaro também possa ter êxito, aquela casa precisa equilibrar-se. E a ajuda de Evelina será bem-vinda. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração que nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece.
Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu Pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não esqueças a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Seja o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-te o rosto, enlaçou a mãe com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Quem diria, de tudo que nós vimos de Zulmira, que Zulmira estaria encorajando agora a filha para que tratasse a Zulmira como uma irmã, como uma mãe, porque Zulmira precisava de uma filha. Zulmira precisava de uma companheira que ajudasse a reerguer. Que ela trabalhasse, que ela ajudasse nos serviços de casa, porque a ajuda nos serviços de casa também é Jesus trabalhando naquele lar para que aquele lar esteja, então, em harmonia. Fala da prece, né? Para não esquecer, não olvidar da prece, porque a prece nos equilibra e a ajuda nos chega quando aquilo que nós precisamos está fugindo do nosso controle. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente, a mente de Evelina. Estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança de inovidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Terminada a higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente Zulmira. Tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha. Vi-a tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou que seja eu para Zulmira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir as suscetibilidades da companheira, e Zulmira, a seu turno, embora lembrasse e os repetidos pesadelos que a atravessara, sentindo-se atormentada pelo ciúme de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma
ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Então, ele acatou tudo o que Evelina disse, mas ele não quis reviver, relembrar de nada, para que não atrapalhasse aquele momento e para que Zulmira não voltasse no tempo e tudo ficasse, de uma certa forma, prejudicado. Fixando a madrasta com embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu: sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada até então por inimiga, tocou as reconditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou e falou humilde: chora, minha filha, chora de júbilo, chora de alegria, de contentamento. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. E assim nós encerramos o capítulo 25. O capítulo 25 nos ensina e nos fala sobre o poder da prece. A prece que iniciou-se com Evelina, uma prece viva, uma prece que superou as dimensões espirituais e chegou até o ministro Clarencio, André Luiz e aos departamentos pertinentes. Nenhuma prece ela fica sem resposta. A resposta vem conforme é possível. Nem sempre é aquela que nós desejamos. Mas nós não podemos esquecê-la. Nós precisamos estarmos firmes nos nossos momentos de tribulações. Evelina retorna de um desdobramento, trazendo todas as impressões e também disposta a ajudar a restabelecer o amor daquela casa. Tudo intuído aí pela mãe que um dia foi obsessora. E a gente olhando para Odila, a gente entende que tudo é possível, que a oportunidade é para todos e que depende de nós querer reparar, querer consertar os erros dos nossos atos. Porque Deus e Jesus, hora nenhuma, é injusto. Somos nós mesmos que nos colocamos diante de determinadas situações. E se somos nós, seres pensantes, que usamos o nosso livre-arbítrio para poder ir para qualquer caminho, nós precisamos também ter força e coragem, sobretudo fé, para consertar aquilo que nós estragamos. Porque aquilo que nós fazemos de correto, de certo, está tudo bem. Mas nós precisamos entender que as consequências vêm, sejam consequências positivas e negativas, e vindo de nós, somos nós mesmos que vamos precisar repará-las. Alguma dúvida, gente?